Menos para mim, olha, que eu me lembre, tá? Essa eu acho que foi uma das piores atuações do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Achei que o Flamengo jogou muito mal hoje, mas conseguiu. Ainda assim, o time do Flamengo ele é tão bom e ele tem tantos talentos que podem resolver o jogo a qualquer momento, que mesmo jogando mal, ele é capaz de fazer uma vitória fora de casa como hoje, num ambiente super, né, criado a favor do Vitória. O Flamengo faz um jogo horroroso, mas vence o Vitória fora de casa por 2-1 e é um resultado excelente. Vamos acompanhar aqui o que a mídia falou desse jogo. Acompanhe comigo. Vitória. Tudo bem, Beli? Boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite pra você, pro Abel, pra galera de casa que tá acompanhando a gente. É por aí. Um time tão qualificado assim, mesmo quando joga mal, ele tem de onde extrair boas ações dentro de um jogo. O Vitória fez um bom jogo. Eu concordo com o Marinho, ele falou sobre a partida contra o Palmeiras. O Vitória foi muito mal. Há um crescimento evidente do jogo contra o Palmeiras para esse jogo contra o Flamengo. O Vitória conseguiu, em alguns momentos, inclusive da primeira etapa, ter mais posse de bola que o Flamengo, o que era praticamente inimaginável, por mais que a posse de bola tenha se mantido equilibrada durante boa parte do jogo. Mas, para além de manter a posse de bola, o Vitória conseguiu incomodar o Flamengo. Conseguiu colocar o Flamengo em alguns momentos nas cordas, o que era, na minha opinião, pelo menos antes do jogo, completamente inesperado. Foi um Flamengo que suou muito para conseguir vencer o Vitória. É bem verdade que faz o segundo gol num momento onde o Vitória é melhor e ainda contou com o seu goleiro, uma grande estrela da companhia, pegando o pênalti que poderia ter sido o gol de empate aí dos donos da casa. É isso, do lado do Vitória, né, Abel? Fica a lamentação. Primeiro, uma tabela complicadíssima do Vitória nesse início de temporada, né? Pegar nas 3 primeiras rodadas já Palmeiras e Flamengo, campeão e vice do ano passado, né? Não é fácil. E acho que essa derrota, né, quando a gente faz aquelas projeções de tabela, já estava até mais ou menos na conta. Mas dentro do que foi o jogo, as circunstâncias criadas pelo Vitória nesse jogo no Barradão, acho que o torcedor sai frustrado, porque dava para ter conseguido um resultado melhor pelo que o Vitória apresentou. Não, Abel? Boa noite. Com certeza. Boa noite, Felipe, Belli. O que o Jair falou. Vai pressionar, vai botar intensidade, vai botar correria. O Vitória fez isso, o Flamengo não conseguiu respirar. O Flamengo não conseguia trocar 3 passes. E aí começou a entrar a bola longa. Entrou a primeira bola longa do Rossi, que colocava essa bola, e depois do Ortiz. O Flamengo foi muito eficiente, muito eficaz. Dois ataques, 2 gols. Tem muitas equipes do futebol que estão reclamando que chegam lá 30 vezes e não conseguem fazer o gol. O Flamengo fez. Mas agora, a partir de agora, eu acho que o Felipe tem que se preocupar. Porque coletivamente, você falou a questão defensiva, mas vai muito de quem está lá na frente marcando. Está estourando para os zagueiros lá atrás. E o zagueiro toda hora tem que estar tendo correr para trás. E a velocidade não é a mesma. Quando você pega jogadores de muita velocidade, os zagueiros do Flamengo não estão chegando. O Arrascaeta não está conseguindo fazer essa pressão. O Pedro, que estava fazendo o melhor. Natureza, mas já não faz por natureza. Exatamente. Né? O Paquetá estava com dificuldade hoje. Muita dificuldade, muita. Ele não está voltando para ajudar o Royal, não está chegando na frente. Então, assim, é coletivo. Mas, para mim, é mais físico do que coletivo. Deixa eu agradecer a Ana Thaís Matos e o Paulo Nunes. Gostaria de ficar conversando mais com vocês aqui. Mas Felipe Luiz... O Paquetá participou pouco, ele até disse que queria que o Paquetá tivesse pegado mais na bola, algo que não aconteceu. O Paquetá acabou ficando muito isolado lá do lado direito, sem participar, o Emerson Royal não se aproximou. E o Paquetá é um jogador de costura, né? Só um E detalhezinho. ele acabou não tendo parceiros ali também, né? Um detalhe que é importante em cima do que a gente está falando. O Juliano, né, o nosso repórter que estava lá. Isso, Juliano Lima. Ele falou, no começo do segundo tempo, ele falou, olha, o Felipe Luiz falou agora há pouco para jogarem mais pelo lado esquerdo com o Cebolinha. Então, um pedido dele. E foi o que aconteceu, pelo menos porque eu vi no jogo. Sim. Né? Inclusive o primeiro gol. Primeiro gol, na verdade, vem do lado direito com o Pedro, passa pelo Arrascaeta, vai no Cebolinha e o Cebolinha faz aquela bela jogada pro gol do Pulgar. Mas, resumindo, todo mundo sabe a qualidade técnica, o que o Paquetá é, a qualidade que ele tem, o que ele é capaz de fazer. Mas realmente, acho que ele ainda está buscando o lugar dele, tentando entrosar e você tem razão. O Flamengo pouco jogou por ele. Mas ele acabou sendo substituído, acho que ele era para ser substituído mesmo, e o Felipe Luiz vai ter que trabalhar em cima disso. Ele usou uma frase, o Felipe Luiz, não estamos conseguindo controlar o jogo com bola. Mas foi só hoje, por causa do gramado que ele está falando, ou isso já aconteceu em outros jogos? Acho que já aconteceu em outros jogos do Flamengo ter dificuldade. Talvez não tanto quanto teve hoje. Curioso que, por exemplo, eu já disse aqui no Troca de Passes algumas vezes, antes do Paquetá vir ao Flamengo, né? Quando a gente falava sobre Paquetá na seleção brasileira. Eu acho o Paquetá como um meia, um bom jogador, mas como um número 8, eu acho ele diferente.
Eu acho que ele é um jogador muito melhor como 8 do que como um jogador aberto pelo lado como ele jogou hoje, um meia pelo lado direito ou como um 10. Eu acho que ele faz mais diferença como 8, inclusive na seleção brasileira. E hoje ele jogou como meia aberto pela direita. Eu acho que ele participa mais do jogo, ele pode ser mais influente jogando por dentro, né? Onde ele tem um bom chute. O Paquetá ele tem uma boa pegada, ele é um jogador de força física, é um jogador de fazer o vai e vem bem. Ele é um pifador, né? Como dizem ali, né? Um cara capaz de colocar companheiros em boa situação para fazer os gols. E eu acho que do lado do campo onde ele jogou hoje, ele fica menos influente. Mas é só uma impressão minha. Eu queria ouvir vocês sobre isso, Belli. Se eu não estou enganada, no jogo contra o Internacional, o Paquetá ele começa a partida também um pouco mais aberto pelo lado direito e em determinado momento ainda do primeiro tempo ele vira para o Felipe Luiz, ele vai até o banco e fala: Felipe, eu vou começar a flutuar, porque por aqui o jogo não está funcionando para mim. A gente está vendo isso acontecer, o Abel destacou muito bem. Essa questão do controle da posse de bola não é algo recente que tem responsabilidade apenas na situação do gramado do Barradão. Não, a gente vem acompanhando isso acontecer há um tempo. E essa adaptação do Paquetá também é algo que vai levar um tempo para acontecer. Por mais que dentro de um desenho inicial a gente veja o Paquetá muitas vezes aberto pelo lado direito, como um meia, como o Felipe Luiz levantou, né, falou agora na coletiva, ele, durante o próprio jogo contra o Internacional, ele se viu ali numa situação que ele não estava conseguindo participar tanto. E ele mesmo foi lá no Felipe e falou: olha só, eu vou começar a jogar um pouco mais por dentro para buscar mais jogo, para realmente costurar, fazer esse tipo de jogada que ele é tão importante, né? Ele é um cara que consegue dar muito equilíbrio, ele consegue fazer muito bem esse balanço, essa transição do meio para o ataque. Isso é uma questão de tempo, isso vai demorar também um pouquinho mais. Agora, se a gente observar essa escalação do Flamengo hoje, nesses 3 jogadores, né? No caso, essa dupla de volantes, sendo o Pulgar e o Everton Araújo. Se você quiser colocar o Paquetá como esse camisa 8, quem é que sai desses dois nesse primeiro momento? O Pulgar, fisicamente, ele não está entregando o que a gente espera. A Ana Thaís destacou muito bem. É um jogador que está com muita dificuldade de fazer essa pegada no meio de campo e transicionar rapidamente a bola. O Everton Araújo acaba sendo esse jogador de mais responsabilidade, de realmente, eventualmente, fazer esse trabalho mais sujo, sabe? E aí vai tirar um dos dois, vai deixar a zaga do Flamengo ainda mais desguarnecida, ainda mais vulnerável, porque é uma zaga que está tendo muita dificuldade. Mas ao mesmo tempo você pode ter mais a bola. Pode. Eu acho também que passa, por exemplo, se joga o Jorginho, a qualidade para sair é outra. O Jorginho ajudaria muito nessa saída de bola do Flamengo, porque ele teve tanta dificuldade no jogo de hoje contra o Vitória. Então, talvez você desafogasse um pouco o setor defensivo, porque o Felipe raramente joga com 2 volantes, né? Como foi hoje, Everton Araújo e Pulgar. Normalmente joga o Jorginho, já foi o Gerson lá atrás. Ele jogou o De La Cruz, o Saul. Então, eu acho que também tem interferência ali nas escolhas de hoje para essa dificuldade na saída de bola.